Abrão vai ter que se virar nos 30 e enfrentar grandes homens para conseguir um pedaço de terra. Ele e sua caravana já estão andando até o local que ele prometeu que voltaria. Todos da caravana estão exaustos e loucos para chegarem no destino, mas eles vão ser surpreendidos por velhos conhecidos que vão dificultar a vida de Abrão e dificultar a instalação de sua caravana naquela terra. Quando Abrão chega aos carvalhais, que é onde o Senhor indicou que ali era o seu lugar, logo de cara, Manre e seus 2 irmãos aparecem com um arco e flecha nas mãos, pronto para atirarem. Todos da caravana ficam assustados. Abrão, com toda a sua calma, começa a conversar com Manre, que é um velho conhecido. O dono daquela terra logo reconhece o patriarca e diz que faz muito tempo que eles não se veem. Abrão diz que é verdade e revela que ele está de volta. Manre então manda os seus 2 irmãos abaixarem os arcos e dizem que Abrão é um velho conhecido. Ele então pergunta o que o patriarca está fazendo por aquelas bandas. Abrão revela que ele teve que se separar de seu sobrinho e por isso voltou para os carvalhos. Manre fala para eles serem muito bem-vindos e pergunta quanto tempo eles pretendem ficar. Abrão, então, na lata, revela que eles pretendem ficar lá para sempre. Manre fica chocado e pergunta como assim para sempre. Abrão diz que ele quer comprar aquelas terras. Manre fica mais chocado ainda e pergunta por quê. Abrão revela que esse é o local que Deus indicou para ele viver e que para ficar ali ele tem que comprar a propriedade. Manre então diz que não sabe e que ele não tem pretensão nenhuma de vender aquelas terras. Sarai, tentando intervir, diz que eles têm muito dinheiro e que a passagem pelo Egito foi muito boa para a caravana. Manre diz que vai conversar com os seus irmãos e que ele dá a resposta depois de alguns dias. Abrão então pergunta se eles podem pelo menos se instalar por ali. Manre, parecendo não estar muito feliz, diz que eles podem ficar à vontade. Ele e seus irmãos saem e Sarai rapidamente vai falar com o seu marido, perguntando será que Manre vai vender as terras. Abrão diz que não sabe, porque ele não pareceu gostar dessa ideia. Sarai pergunta o que eles irão fazer se Manre não quiser vender. Abrão diz que ele não sabe, mas que eles terão que confiar em Deus e esperar a vontade dele. E ainda, Ló continua com a sua caravana em direção a Sodoma, mas ele terá uma surpresa muito grande quando chegar na cidade. Além disso, Abrão vai surtar ao ver o seu altar dedicado a Deus todo destruído. Ele e o Criador vão tomar uma atitude radical com os responsáveis. Lúcifer ainda vai descobrir toda a verdade sobre Massá e vai fazer de tudo para que o bandido vire um verdadeiro demônio. Vale lembrar que a única história que está citada na Bíblia é a de que Ló e Abrão tiveram que se separar
e que Ló foi para a cidade de Sodoma e Abrão voltou para os carvalhos. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Lúcifer vai ser desmascarado por Abrão ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Após Abrão já ter conversado com Manre, ele vai começar a explorar a região tudo de novo. Ele quer ver como estão os carvalhos, a terra, a água e o mais importante de tudo, o altar que fez dedicado a Deus. Ele vai caminhando em direção ao altar, mas ao avistá-lo no horizonte, ele percebe que tem algo de errado. Ele se aproxima e vê que seu altar foi destruído. Ele não sabe se foi por causa do tempo ou se alguém destruiu. O patriarca começa a ficar extremamente mal, muito triste por isso ter acontecido. Neste momento, Deus vai estar olhando a agonia de seu filho ao ver o que aconteceu. Dessa vez, Deus não vai dizer nada, mas ficará extremamente alegre por ver o seu filho e por ver o quão fiel ele é. Já na caravana de Ló, as coisas não andam nada fáceis para ele. Apesar de Ló ter conseguido sair do rabo de saia do seu tio, Ayla ainda não está satisfeita e continua falando na cabeça dele sem parar. Dessa forma, a viagem deles se torna ainda mais cansativa. Mas depois de alguns dias, eles finalmente chegam na cidade de Sodoma, que é tão famosa. Ao adentrar a cidade, eles começam a reparar coisas estranhas. Muitas pessoas bêbadas vivendo na perdição. Ayla logo vai falar para o seu marido que achava que os egípcios se vestiam estranho, mas que o povo dessa cidade, além de se vestir estranho, vive intensamente a vida. Ló, não querendo arrumar confusão para o seu lado, manda sua esposa ficar quieta, porque tudo que eles não precisam agora é arrumar uma briga. Ayla então fica em silêncio e a caravana vai adentrando a cidade. Os moradores de Sodoma também acabam estranhando os membros da caravana de Ló e ficam olhando como se eles fossem extraterrestres. Ló agora vai ter que se pronunciar diante dos responsáveis por aquela cidade. E dessa forma, ele vai saber se pode ou não permanecer por aquelas terras. Voltando aos carvalhos onde Abrão está, Lúcifer acaba descobrindo um dos grandes segredos de Massá e promete não ficar quieto. Lúcifer então acaba forçando uma aproximação entre ele e o bandido, para eles terem a oportunidade de conversar. E ele acaba conseguindo isso. Os dois começam a conversar e Lúcifer já vai direto ao assunto. Ele diz que acha estranho que Massá sumiu de repente e ele está de novo na caravana de Abrão. Massá
diz que a vida tem levado ele sempre de volta para essa caravana. Mas Lúcifer pega na ferida e diz que sabe por que ele voltou. Massá, é claro, fica em choque, mas pergunta: será mesmo que Halel sabe o porquê ele voltou? Halel diz que ele tem o dom de ver o que as pessoas escondem. Massá então diz que se ele é tão bom assim, é para Halel dizer o que é que levou ele de volta para a caravana. Halel então, na lata, diz que foi Adália. Massá diz que ele errou, mas Halel insiste dizendo que ele não errou não. Massá tenta se justificar, dizendo que ele está lá porque ele não tem nenhuma família no mundo, porque ele vai para onde pagam ele, mesmo que seja comida em troca de proteção. Halel insiste e diz que o bandido não precisa mentir e que ele já sabe de tudo. Nesse momento, Massá fica em choque e imagina que Halel também sabe que ele é um bandido e que ele foi responsável pelo incêndio na casa de Terá. Mas ele acaba se tranquilizando quando Halel diz que ele é apaixonado por Adália. Para não encomprindar mais o assunto, Massá acaba aceitando e diz que foi exatamente por isso que ele voltou. Halel então fica se achando o espertão, mas mal sabe que foi tapeado. Já na Bíblia, nós sabemos que o Senhor anunciou a Abraão a destruição de Sodoma e de Gomorra, por serem cidades dominadas pelo mal e pela perdição. Abraão intercedeu pelo povo diversas vezes junto ao Senhor, pedindo que livrasse toda a cidade da destruição. O Senhor respondeu que a não destruiria por amor aos 10 residentes, os 10 justos, caso houvesse. Mas, posteriormente, a cidade foi destruída por fogo e enxofre. De acordo com as escrituras sagradas, Ló recebeu a visita de 2 anjos e ainda o hospedou os 2. Pouco antes de se deitarem, os anjos orientaram a Ló que juntasse a sua família e partisse daquela cidade, porque a cidade estava prestes a ser destruída. Neste momento, um grupo de homens bateu à porta da casa e disseram a Ló, assim que os atendeu, que queriam conhecer os homens que viram entrar naquela casa. A fim de acalmar os homens, Ló ofereceu suas 2 filhas virgens para que eles fizessem o que bem entendesse e pediu que não fizessem nada com os homens, pois eram anjos. O grupo não concordou e tentou arrombar a porta. Foi neste momento que os 2 anjos puxaram Ló de volta para dentro da casa e cegaram os homens do lado de fora, para que não vissem a porta. Em seguida, eles orientaram a família a partir daquela cidade e disseram para que, no momento da fuga, eles não olhassem para trás, porque senão eles virariam estátuas de sal. Os noivos das filhas não quiseram ir e partiram Ló, sua esposa e as 2 filhas. Mas Aila, que é citada na novela, desobedeceu a ordem dos anjos
e ela acabou olhando para trás e imediatamente virou uma estátua de sal. Ló acabou ficando viúvo e depois de muito tempo ele passou a viver em uma caverna com as suas 2 filhas, convivendo com a dor de ter perdido a sua mulher. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!